Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Marco Podcast. Hoje, mais do que nunca, totalmente excelente, recebendo pessoas aqui queridíssima. Iris Basílio, que teve pouco tempo aqui comigo, gravou uma mega entrevista. Sexóloga Iris Basílio, meu Deus, uma mulher com um currículo enorme, Bi Preta. O currículo dela é muito grande. E hoje ela traz a Bi Preta aqui pra gente conhecer finalmente. Você que acompanha o trabalho da rapaziada nas redes sociais, vê a Bi Preta pra cima e pra baixo, arrasando. Você vai conhecer ela um pouco mais e saber muito, muito mais. Certo, Bi Preta? Seja bem-vindo ao Marco Podcast. Eu vou falar da minha vida, mas não vou revelar. Cheia de segredos. A Bi Preta gosta de um mistério, gente. É uma bicha que eu vou te falar. Gosta de um segredo, de um mistério. Gente, eu vou falar pra vocês. Muitas vezes, vocês, quando encontram-se com alguém, vocês saem falando tudo da vida de vocês, mas não revela. Fale tudo da sua vida, mas revelar não. Até porque é bom deixar um mistériozinho, que eles correm atrás de qual cachorro não sei. Bi Preta dando aula de sedução. Dicas e mais dicas. Isso aí, eu, se fosse você, ficava aqui até o final para aprender mais dicas de sedução com a Bi Preta, hein? Não, eu não quero ficar aqui sozinha com ele, não. Meu Deus, que é isso? Assim você tá me deixando nervosa. Bi Preta, você hoje chegou aqui agitada. Eu notei um visual lindo, como sempre, mas uma coisinha assim, uma boquinha assim. O que houve, menina? Doutora, eu fiquei horrorizada. Ai, gostei de menina. Gostei. Eu fiquei horrorizada, doutora. Vinha eu descendo da casa do meu produtor, lá do prédio, né? Aí entrou um engraçadinho lá e me tascou um beijo assim, sem eu perceber. Eu gritei. O porteiro entrou no meio, mas o porteiro também, sabe, não podia fazer muita coisa, porque ele era proprietário do prédio. Aí, doutora, eu fiquei até assim, me sentindo lisonjeada. Quando o Iago chegou, meu produtor, nosso produtor, né? Ele chegou assim, com a violência, no sentido assim, né? Chegou e... Para te defender, Bi Preta. me defendeu como se fosse uma leoa defendendo seus leãozinhos. E como é bom ser defendida, né, não, Bi Preta? Tem muitos homens que não defendem as suas mulheres, que não lutam pelas suas mulheres, que veem as suas mulheres muitas vezes, né, serem humilhadas ou ultrajadas, né, até no comércio, na rua, em algum lugar assim, e até pela sogra, né? Então, as pessoas confundem, as pessoas, ao invés de priorizar a esposa, priorizam suas mães, né? E, na verdade, a prioridade tem que ser a sua mulher. Então, é muito bom, sim, Preta. Imagina, quando você viu o Iago, nosso produtor lindo, maravilhoso, te defendendo, você deve ter se sentido a melhor mulher do mundo, hein? Olha, Isadora é a namorada dele, tá, gente? Isadora, muito obrigado por ele existir. Eu sei que ele é todo seu, tá? Sensacional, totalmente excelente. Iris Basílio, essa menina é incrível. Bi Preta, como você surgiu? Quem te descobriu? Fala pra gente, desvenda esse mistério. Gente, na verdade, isso tudo começou lá na minha casa, quando eu ainda era homem. Eu já fui homem um dia, tá, gente? Por isso que eu sei tudo dos homens. Isso começou, né, com a minha ex-mulher, né, que agora nós somos amigas. E nós fizemos uma jura. Ela não arruma homem nenhum e eu também não vou arrumar homem nenhum. E aí, gente, essa personagem começou na minha casa, brincando com a minha filha. E se vocês querem saber, para você aí que está do outro lado, nos assistindo, você que fala, eu tenho um problemão. Tem 9 anos que eu tive que internar minha filha única. E esse trabalho começou com ela, né? Começou com ela, a gente brincávamos muito dentro do ônibus, nós chegávamos dentro do ônibus, brincava, a mãe dela ficava assim olhando, as pessoas ficavam olhando. E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer teatro no tablado. E aí conheci o Iago. E, por sinal, esse rapaz me aprontou uma que depois eu conto no outro momento. Me negou um negócio aí que até hoje ele diz que não, mas... Mistério! Mas esse negócio que ele me negou, gente, a cabeça das pessoas... Ai, meu Deus do céu.
As pessoas são tão maldosas. Olha, gente. cuidado que o princesa e a princesa estão aqui na mesa, hein? Podem achar que foi alguma coisa de princesa e de princesa, hein? Ele me negou o negócio aí, tá, gente? Que futuramente vocês saberão. Vai ser revelado. Então, esse trabalho começou todo dentro da minha casa, da minha própria casa. Nós saímos na rua, brincávamos. E aí, os anos foram se passando, eu comecei a fazer teatro no tablado e conheci o Iago Martins, né? Nosso produtor, galã, gente. Mas ele já tem dona. dono. E aí, eu levei esse projeto para ele, mas ele também não deu muita bola. O tempo passou, até que um dia eu cheguei, aí ele abriu um estúdio, não é Madeira, até que um dia eu cheguei lá para fazer uma entrevista com a Iris Basilo, que eu também não sabia que era doutora. Sou eu. E tinha uma outra lá também, que eu esqueci até o nome dela. Como é Silvana Cândido. Silvana Cândido. Beijo, Silvana. Beijo, Silvana. Gente, a primeira vez, quando eu sentei à mesa, tem muita gente que senta na mesa, né? Eu sentei à mesa com a doutora, fiquei intimidada, gente. Confesso. Fiquei intimidada. E aí, nos conhecemos, acabou o podcast, eu vi que ela era um amor de pessoa, mas ela imponente, né? Toda propriedade nas suas falas. E fala muito bem. Ficou com medo de mim, pode isso. Eu com esses cachinhos aqui de anjinho aqui, ainda ficou com medo de mim. Fiquei. E depois de um tempo fiquei mais ainda, porque o marido dela, gente, é um homem desse tamanho, todo grandão, que eu falei, meu Deus do céu. Tira o olho do meu homem, bem preto. Ah, ele é bonito, eu já falei, ele é bonito, ele é bonito, ele é bonito. Ele é bonito. Então aí nos conhecemos. E aí levei essa ideia para ela também, junto com o Iago, né? E ela abraçou a ideia. E a nossa primeira apresentação, aí eu vou passar a bola para ela, que ela pode explicar melhor, mas foi assim uma coisa de louco. Eu pensei até que meu diretor ia ser baleado, sabia? Nossa, foi uma estreia bombástica. Foi. Eu fui convidada para dar uma palestra lá na comunidade da Rocinha, e o tema era violência contra as mulheres. Só que foi um evento programado pelos policiais, pela UPP da Rocinha. E aí eu fui falar sobre os vários tipos de violência e eu tive a ideia deles entrarem, né, fazendo uma encenação. Então, já que era violência contra as mulheres, eu falei assim, Bipreta, você vai entrar toda caracterizada, você vai entrar correndo e o Iago vai vir atrás de você e você gritando, socorro, socorro, ele quer me bater, ele quer me agredir, pelo favor me salva e tal. E assim foi feito. E aí eu lembro que meu marido estava junto, o Edu, e aí o Iago comentou, tô com medo, tá cheio de policial aí, olha aí, que não sei o quê. E a coisa foi tão real que quando eu peguei o microfone, comecei a falar, aí entra a Bipreta correndo, o Iago atrás. Ai, socorro! Foi assim mesmo. E aí os policiais já pegaram a arma, eu falei, não, calma, gente, senta aqui, vamos ali, que não sei o quê, é uma encenação, porque eu não tinha comunicado nada para ninguém. Então, assim, a gente já fez algumas entrevistas, né? Mas a Bipreta tinha muita vontade de ir para a rua. E aí... Isso era bom, isso era bom. Essa ideia de ir para a rua, de ver as pessoas, a reação das pessoas, de popularizar, de trazer temas polêmicos, mas, né, na rua, assim, vendo a reação das pessoas, essa foi uma ideia da Bipreta. E aí a gente abraçou e de lá para cá a gente tem esse projeto junto. E eu acho que o foco principal é ajudar mulheres, ajudar casais, ajudar adolescentes, ajudar famílias, ajudar filhos, né? E eu tenho uma admiração muito grande pela Bipreta, porque é uma das poucas pessoas que conseguiu transformar o luto, sabe, a dor em alegria. Ela deu um ressignificado, né? Então, perder a única filha, perder um netinho também, né? Então... É muito triste, né? Eu sou mãe e eu acho que quando a gente perde um filho, eu acho que é uma dor imensurável. Só para as pessoas saberem, doutora, fragmentando assim a senhora, é que a Tati já estava no 8º mês de gestação, e aí eles fizeram, acho que chama assim, parto induzido, é isso? E aí o bebê já nasceu, já falecido, né? Já nasceu morto. E nós vimos, ele parecia que estava dormindo assim, mas, assim, qual é a sua dor? Até quando você vai ficar chorando? O ontem passou. O amanhã não existe.
é o aqui e agora, né, doutora? Isso aí. Nós temos a oportunidade de fazer o nosso melhor agora. Depois não adianta chorar, levar coroas de flores. O defunto não está vendo nada. Só para poder pra você falar. É só para deixar claro, entendeu? Isso. E eu sempre digo assim, eu não consigo ficar chorando. Eu lembro da minha filha com alegria, sabe? Eu lembro dela com alegria, porque até quando você vai ficar chorando? Você tem outras pessoas ao seu lado para poder fazer o seu melhor. Então faça por essas pessoas que ainda vivem, que estão ao seu lado, que quer congratular com você, quer ser feliz com você, seja namorado, namorada, marido, amigo. Se joga, amigo, faça que nem eu. Ai, se joga. Gente, Bipreta, que coisa, né, cara? A vida, ela coloca situações pra gente e esse poder de superação é incrível. E essa questão de superação, de reflexão, de aprendizado, eu sinto quando eu acompanho o trabalho de vocês na rede social. É o objetivo de vocês? A doutora pode explicar isso melhor, até porque eu sempre falo o seguinte, é bom você também, gente, estar perto de pessoas positivas. A doutora, ela sabe? Acho que a doutora já acorda no 220, né? Então, assim, a palavra boa, seu tempo, quão boa é, né, doutora? É verdade. Para o sábio, aquele que leva para cima. Agora, você está falando de pessoa que já acorda, ó vida, ó azar, não sei o quê. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, acho que a ideia é essa, né, doutora? O objetivo, assim, é você mostrar, né, que independente da sua dor, né, a vida ela pode ser alegre, né? A vida passa muito rápido, né? Então, como a gente gravou naquele dia falando sobre sexualidade, então muitas pessoas são infelizes por muitas questões que estão envolvidas com a sexualidade. O que é sexualidade? É só o princesa, a princesa, a Bipreta adora, gente, vou até botar aqui pertinho dela. Não, mas é autoestima. É amor próprio. Eu já gostei, hoje em dia só aprecio. E as redes sociais, Cláudio, elas têm contribuído para adoecer as pessoas. Tem coisas positivas? Tem. Como esse nosso encontro, né? O que a gente está falando aqui, que vai ser levado para né, várias pessoas, mas ela tem algo também muito nocivo. Quando as pessoas se comparam, quando as pessoas veem maldade, quando as pessoas usam suas redes para agressividade. Então, o projeto da Bipreta é trazer ensinamentos, mas com alegria, sabe? Com felicidade, mostrando que, independente da sua dor, você pode ser feliz, porque, como eu falei, eu acredito que não existe uma dor. Não para ela, gente. Depois fala que eu sou 220. Porque eu acredito que quem consegue superar... Eu tenho até meia-noite para ser alegre, gente. O meu dia só termina meia-noite. E o de vocês aí, termina quando? Às vezes nem começa. Então, essa mudança, essa virada de chave que a Bipreta deu, ressignificando o luto, né? Então, isso é isso que a gente quer levar para as pessoas, né? Eu cuido, como vocês sabem, né? A sua audiência já sabe, que já me conhece. Eu cuido de pessoas com câncer E é o que eu ensino para elas. Olha só, você não é um diagnóstico, você não é um prazo de validade. Então, ao invés de você se importar com os dias que você tem na sua vida, dê mais vida aos dias que você tem. E a Bipreta, ela é isso, ela é vida, ela é alegria, ela é encantamento, né? Então, eu falo que a gente não... Esses dias eu saí de um plantão de 48 horas e a gente foi gravar. 24 e 1 e 24 e outro. E o Eduardo falou assim, não tô acreditando que você vai lá pra Gávea gravar. Eu falei, vou. Porque quando você faz aquilo que você gosta, e eu acho que esse entrosamento que nós temos, essa alegria, né? Então, você não vê assim como um trabalho, como algo, né? E a alegria, ela te renova. Então, dentro da escala das emoções, da escala de Hawkins, né, existe Hawkins, só para vocês entenderem, ele foi um pesquisador. Eu já ia falar para a doutora falar português. Ele foi um pesquisador e ele mediu a frequência humana. Então, por exemplo, a vergonha, a culpa está lá em 30 Hz. É isso que a Bipreta falou. A pessoa já acorda, ó vida, ó céus. E as nossas células, elas sentem isso e elas adoecem. Mas quando você vibra na alegria, na gratidão, né? Então você está acima de 500 Hz. Então, o que ele mostrou? Ele mostrou que as nossas emoções possuem uma frequência. E essa frequência tem um valor.
Então, se você quer que coisas boas aconteçam na sua vida, você tem que ter alta frequência. E olha que interessante, 350 Hz é quando você começa a se tornar uma pessoa positiva, entre aspas, e você começa a realmente entrar no fluxo do universo, as coisas boas acontecerem, você se envolver com pessoas bacanas, porque você está na mesma frequência. E pasme você, para essa frequência 350, ela começa na aceitação, através do perdão, nas escalas. Então, o que a Bipreta fez? Ela aceitou a morte da filha, porque não tinha como ela dar vida, né, à sua filha, e ela pode, lá no interior, ter se perdoado ou perdoado, porque muitas vezes quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente acha que Deus é culpado. Quando você pega um diagnóstico de câncer, você acha que Deus é culpado. Por que comigo, né? Então, independente, você que está assistindo a gente, independente do seu problema, seja uma separação, um divórcio, um luto ou um diagnóstico, né, ruim, então se perdoe o Criador. Mas, gente, quem somos nós? Mas, gente, eu falo abertamente, eu não tenho hipocrisia. Às vezes a gente fica com raiva de Deus, sim, sabe? Quando a minha filha nasceu com uma deficiência física, quando eu vi a minha filha sofrendo, fazendo aqueles curativos nas mãos dela, quando eu perdi tudo, que tive que... Isso aí é outra história para outro podcast, né? Mas necessitei até de bolsas de alimentação, e eu já com doutorado, concursada, e eu olhava para Deus e falava, meu Deus, você não está vendo, não, está de brincadeira, você não está vendo esse sofrimento? Então, indiretamente, né, você acaba atribuindo uma culpa, né? Então, a gente precisa se libertar disso, né? E a gente só começa a aumentar a frequência e entrar no fluxo do universo, da abundância. Muita gente está correndo atrás de dinheiro e tal, mas qual é a sua frequência? O que você pensa? O que você sente? O que você faz? Então, assim, esse projeto da Bipreta é isso, é trazer essa renovação da mente, sabe? Pensamentos bons, pensamentos positivos, nada de negatividade. É você sentir alegria, independente do problema, independente de onde você mora, de onde o que aconteceu com você, emanar essa alegria. E a atitude. O que é atitude? É isso que a gente está fazendo aqui. É partilhar esse conhecimento, partilhar a experiência, trazer reflexão, né? E isso tudo tem a ver com sexualidade, né? Por isso Princesa é a princesa aqui. Gente, aqui, ó, mais uma... Adoro fragmentar, gente. Olha, a câmera, né, como ela tá focada aqui em mim, ela falou assim, ele fica olhando para a doutora, olha a forma como ela fala, como ela explica. Aí tá um segredo. Eu sou admirador dela. Eu sou a Bipreta. Aí o que acontece? Quando você admira, ela já pode falar melhor que o seu sistema imunológico, ele se fortalece. Quando você admira, quando você fica feliz por estar ao lado de pessoas positivas como ela, como o nosso amigo aqui também, que é o apresentador, ele tá tão abismado, gente, assim, com a fala, sabe? Porque aí a doutora, ela fala com a propriedade, sabe? E muitas vezes lá nos comentários lá da Bipreta, as pessoas falam, Bipreta. Mas Robin é o amigo da Bipreta, né? Aí o Robin vem falar comigo, poxa, Bipreta, olha, as pessoas falam assim, aquela doutora fala bem, sabe? Ela tá fazendo uma parceria boa com você. Então, gente, admirar faz bem à saúde. A doutora está aqui falando sobre a questão da raiva, da mágoa. Tem algumas pessoas que me provam. Não vou dizer que eu sou santa, que eu não sou. Né? Quem é, né, Bipreta? Eu não sou. Mas a gente tem assim as nossas desavenças. Mas aí o segredo está em perdoar, no sentido, a gente fala, perdoa, eu perdoo, mas eu não quero estar perto. Você não precisa estar perto, é você não carregar aquela coisa ruim dentro de você. Por isso é que ninguém melhor do que a doutora para explicar porque tem tanta gente lá no hospital do câncer, com câncer e não sabe por quê. Agora, faça igual a Bipreta, admira as pessoas, que nem eu fico admirando ela, admiro ele, admiro o nosso... gente, eu já não sei nem o que ele é motorista, ele é produtor, ele é um montão de coisa, mas enfim. Seu defensor? Viu, Hoje você adorou, né, Bipreta? Assim, a palavra-chave vai ser admiração. Eu admiro vocês duas, admiro o Iago. É uma alegria muito grande receber vocês aqui. E essa alegria a gente sente. O clima aqui tá gostoso, sabe? A energia tá subindo, né? A vibração tá crescendo. Gente, ó, já falou o negócio de subir. Ali, olha. Olha,
deixar até pro alto e avante, Bipreta. Volta pra lá. Mas isso a gente percebe também nas redes sociais acompanhando o trabalho de vocês. E como é que é essa interatividade com as pessoas lá? A Bia já falou alguma coisa de comentários e tal. Como é que vocês lidam com comentários não agradáveis, por exemplo? Sempre vai ter, né, Cláudia? Sim, Assim, faz sempre parte faz do ser humano, parte, né, né? infelizmente. Então, uma coisa assim que a gente meio que já pactuou, que eu também tenho esse lema que eu levo para minha vida. Aquilo que a pessoa fala, né? Se aquilo ali for verdade, né, sobre mim, então se a pessoa fez um comentário sobre mim e sobre a Bipreta, se aquilo for verdade, se fizer sentido, então é algo que a gente tem que rever. Vocês, sei lá, falaram alguma coisa assim, não, realmente falamos, não, vocês são isso, vocês são aquilo e tal. Se aquilo ali for verdade, a gente vai sentar e rever. Agora, se o que estão dizendo não for verdade, fica lá mesmo. Eu só trago para mim aquilo que é positivo, aquilo que faz sentido, sabe? Então, assim, eu costumo dizer que a pessoa todo mundo é livre para criticar, falar, né? Só não pode faltar com respeito, né? Respeito eu acho que é a palavra de ordem. Então, os comentários negativos, aquilo que não faz sentido, ficam lá mesmo. Por quê? Porque a pessoa só dá aquilo que ela tem. Então, quando a pessoa é negativa, ela vai dar negatividade. E toda pessoa raivosa, a gente fez até um vídeo sobre isso, né? Toda pessoa... a neurociência explica isso. E a reprogramação mental também. Então, toda pessoa que é uma pessoa raivosa, então aquela pessoa que é hater, que está sempre com raiva e que está não sei o que, é uma pessoa insatisfeita. Insatisfeita com a vida dela. Então, ela transmite isso, ela manifesta isso através da raiva. Só que a raiva, ela libera radicais livres. O que são radicais livres? São soldadozinhos dentro do nosso organismo que alteram o núcleo da nossa célula e faz com que a gente tenha câncer. Então, como tem o cigarro, como tem os embutidos, então fala, não beba refrigerante, que tem muitos radicais livres. A raiva também dá muitos radicais livres. Então, eu quando leio um comentário negativo, eu tenho uma escolha. Ou eu pego aquela raiva e me contamino e começo a produzir radicais livres no meu corpo, ou eu deixo aquela negatividade com a pessoa. Né? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se ela só tem raiva, ela vai dar raiva. Então, a gente meio que se blinda em relação a isso. Não é, Bipreta? Agora eu vou levar para o mundo transcendental. Nossa, agora, uau! Vou até beber uma água, gente. Isso. Você também quiser beber uma água, aí beba. Um belo dia, Jesus sentou lá com os discípulos. E aí teve um lá que foi comer sem lavar as mãos. Está lá em Marcos 7,15. Aí ele repreendeu aquele rapaz. Aí Jesus virou para o discípulo e falou assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai dele. E eu parei para meditar. Assim, eu sei que tem senhoras, senhores, crianças, mas vai tomar no... Essa pessoa que falou para o outro... se ele permitir, gente, ele vai tomar mesmo. Mas quem está falando é a pessoa que está do lado de cá. Então Jesus já nos ensinou isso, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai dele. Por isso que a doutora está trazendo aqui, falando sobre essa questão da raiva, sobre essa questão de como as pessoas tratam a outra. É esse o caminho. O homem bom está lá em Provérbios 11:17. O homem bom faz bem a si mesmo. O homem mau a si mesmo se fere. O que você vai fazer depois de estar nos ouvindo, né? Depois que você ver esse podcast, como que vai ser o seu comportamento daqui para frente? Foi o que a doutora falou dos comentários. Os olhos... Está lá em Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpício será luminoso. Se os seus olhos forem maus, seu corpo está em trevas. Olha, a Bipreta até prega, Nossa, viu? Tá vendo? Olha! E detalhe,
Você que tá falando mal da Bipreta e da doutora Iris, cuidado que você vai parar lá no Hospital do Câncer. Ai, e ela vai cuidar de você. Bipreta. Não é praga, gente. Não é praga. Eu espero que não, hein? Não é praga, gente. É uma verdade, porque depende do seu olhar. O seu olhar, quer ver? Acho que a Dorivan, a Dorivan, que ele fala, seu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno, estricnina. Você sabe o que é veneno e estricnina? Sabe explicar, doutora? Veneno, estricnina. Estricnina é um veneno que ele pode fazer tanto bem quanto mal. Veneno e estricnina. Então você tome muito cuidado com o que você está falando, com o que você está vendo e está julgando, porque Mateus 7,2, não julgueis para que não sejais julgados. Olha, Bipreta, olha. Bipreta arrasando, hein? Um caminho, entendeu? Pessoas que a gente falar sobre sexualidade, né? De como as pessoas veem o trabalho de vocês e tal, que tem coisas que eu estou curioso ainda para saber. De repente ali vem uma questão mais profunda, né? O embasamento bíblico. Porque com certeza alguém deve estar precisando ouvir isso. Eu acredito muito nisso, né? Tudo tem um propósito. A doutora, ela é sexóloga, ela entende como ninguém nessa área, mas o sexo, gente, ele é bom. Depois ela vai explicar sobre isso. É bom, mas as mulheres estão sendo estupradas. Você sabia que você aí que é casado, se você chegar em casa, às vezes tem gente que toma um negocinho para tomar coragem, outros não. Sabia que quando você quer ter relação sexual com a sua mulher à força, você é um estuprador? Quando eu era homem, ou quando eu fui homem, eu também fui estuprador. Porque você querer transar com a sua mulher sem o consentimento dela é estupro. Não faça isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois vai procurar sua mulher com carinho, com amor. O sexo começa de manhã, quando você acorda. Não precisa levar cafezinho pra sua mulher na cama não, que ela ficou até tarde fazendo comida pra botar na sua marmita pra você levar. Deixa ela dormindo. Mas sai da cama igual gato. Não incomode sua mulher. Quando chegar 10, 11 horas da noite, você dá uma ligada. Oi, amor, tá tudo bem com você? O sexo começa aí. Depois a doutora vai explicar melhor, tá, gente? Dicas da Bipreta, viu, Cláudio? Tem que abrir um quadro. Eu quero, estou pedindo aqui um quadro no Insta de vocês, Dicas da Bipreta. Olha, perfeito, dicas isso aí. E de Basílio eu já vejo muitas dicas no Instagram dela. Mas um quadro específico, Dicas da Bipreta, o povo vai gostar. Vai gostar, um podcast Dicas da Bipreta, valeu a ideia aí, olha, viu? Quando eu era pequeno, porque quando eu era pequeno eu era... Aí o tempo foi passando, depois de 50 eu virei B. A minha avó, tô pegando um gancho aqui, a minha avó dizia assim, ó: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Todo esse conhecimento que eu estou trazendo para vocês, você viu quando ela começa a falar a propriedade. Então você vai andando com pessoas boas, automaticamente você vai ser uma pessoa boa também. Quer ver? Vou te dar um exemplo que básico. Você pode não ser o mais bonito, a mais bonita da turma, mas se você estiver andando com umas pessoas bonitas no ou ao seu lado, alguém vai falar do outro lado da calçada: olha, gente, ali só tem gente bonita, e você está no meio. Agora, se você anda com pessoas mau caráter, pessoas... Não existe ninguém feia. Existem pessoas maltratadas, né, doutora? É interessante, é muito legal a Bipreta tocando nesse aspecto, porque quando a gente está falando aqui, quando a Bipreta está falando de beleza e tudo, então é essa beleza interna, sabe? Sabe da energia que eu falei que você emana? Então há algo de belo nisso, né? Essa alegria, é você fazer o bem para o outro, né? E isso te torna, não é a sua aparência física, porque isso o tempo leva, gente, isso é, sabe? Isso é nada. Então
Tem muita gente que tá na Gabriela, doutora, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou ficar assim, gente. As pessoas evoluem, né, Bipreta? O objetivo é esse, né? O objetivo é esse. E é importante, a Bipreta tá falando sobre essa questão de quem você anda, né? A gente fala muito sobre a oncologia, mas tem um tema também muito importante que a gente não pode deixar de abordar aqui, que é a gravidez na adolescência. Então, os adolescentes, eles têm as características de andar em grupo, né, fazer parte de um grupo, ser semelhante, né, tem a fase da descoberta, do toque, do prazer. Então, tudo isso é muito comum, né, no adolescente, né. Então, a questão da curiosidade, e cada vez mais as pessoas estão tendo acesso. Por exemplo, na minha época, eu com 12, 13 anos, eu nem imaginava, porque eu sempre fui muito bobona, né? Mas vamos imaginar que eu tivesse uma curiosidade de ver alguma coisa de pornografia ou de sexo com 12, 13 anos. Ou eu ia ter que comprar escondido uma revista, né? Mas antigamente não se vendia então, isso que eu ia falando. Então, ainda tinha isso, não se vendia para menor. Não podia nem ter televisão com menos de 12, 13, 14 anos, né? Exatamente. Mamãezinha mandava a gente pra cama. Exatamente. Mas hoje você vê crianças até com menos idade, né, tendo acesso a isso. Então, isso tudo já vai trabalhando também no cérebro dessa criança, né, através da erotização, né, a criança vai entrando na puberdade cada vez mais precocemente, né, adolescente. Então, porque, gente, é o que eu sempre falo, olha, ficar roçando aqui, a Bipreta agora se esconder, ficar roçando, encostar, sabe, isso é gostoso, é prazeroso, só que se você introduz, né, sem preservativo, eu não estou fazendo aqui apologia, casa virgem, não, cada um sabe de si, entendeu? Eu não sou dona do ímã de ninguém, mas se preserve, sabe, use camisinha, porque ficar roçando aqui é bom. Agora, se acontecer, né, do rapaz, né, liberar esperma aqui, mesmo sem introdução, você pode sim estar engravidando, né, e eu vejo muito, eu trabalho numa maternidade também, o que eu vejo? Isso aqui é prazeroso, é uma delícia, brincar de roça a roça, introduzir, né, Bipreta? Bipreta que o diga, né, é uma delícia, é bom, você gozar, maravilhoso, né, doutora. Você aumenta o sistema límbico, você melhora a dor, ter prazer, né, gente, não tem nada mais. Osho, ele já dizia, que era um guru indiano, ele já dizia que na hora do gozo, na hora que você tem o orgasmo, você não pensa em nada, você não sente dor, você não tem nada, você pode estar doente, começou a brincar, se empolgou, gozou, acabou a dor, acabou tudo naquele momento do orgasmo. Então é bom? É muito bom. Só que o resultado, depois de 9 meses, como dizia a música na nossa época, né, sem uma estrutura, né? Filho é sempre bênção, é muito bom, mas quando você tem uma estrutura. Então eu vejo cada vez mais precocemente na maternidade meninas de 12 anos com bebê. E é nítido quando eu entro na enfermaria para passar visita, para examinar e tal, a menina de 12 anos está ali parada, em estado de choque, assim, sabe, com os olhos arregalados, olhando para o bebê, como quem diz assim, meu Deus, e agora? E onde está o princeso? Onde está o princeso? O princeso está em casa. Então, quem está acompanhando a menina, muitas vezes é a mãe, ou é uma tia, ou é a avó, e o dono do princeso está em casa, está no baile, às vezes já está até com outra pessoa, e a conta fica para a menina. Inclusive, doutor, assim, tem muitos pais, né, que falam assim, ó, prende a sua vaca, alguma coisa. Suas cabras, né? Suas cabras, né? Que meu bode está solto. Que meu bode está solto. Gente... E fala preconceituosa, machista. Né? Isso que você ensina aí pro seu filho, né? É o que a doutora está falando aqui. Criança ainda, pré-adolescente com 12 anos, está com filho sem saber o que fazer. E existe muito caso, doutora, de suicídio, assim? Sim, na adolescência. Uma outra coisa que tem acontecido cada vez mais. As pesquisas mostram que cada vez mais, por exemplo, eu sou de uma época, e vem essa coisa saudosista da idade, né, gente? De velho, né? A gente tem aqui toda a mesma idade. Só o nosso produtor que está ali atrás das câmeras, que é novinho, né? Que é o brotinho da... Mas ele parece ser o mais velho. Ele parece ser o mais velho da turma. Ele é tão centrado, gente, parece um guru ali atrás. Mas eu sou de uma época, assim, que eu não me lembro, sabe, Cláudia, assim,
de uma criança da minha época que, fulano está com depressão, adolescente tal se matou. Nessa nossa época não tinha isso, né? Mas hoje em dia, né, cada vez mais, as pesquisas mostram, nos consultórios de psiquiatria, eu tenho pacientes adolescentes que eu faço mentoria, acompanhamento, então tenho pacientes adolescentes, né? Então tem cada vez mais o número de adolescentes que estão se cortando, que estão se matando, que estão deprimidos, que estão tomando medicação, que não conseguem dormir. Então, a gente antes, né, meu marido até fala muito isso. Eu sempre fui criada muito presa no interior, mas ele sempre fala muito isso, que antes tinha rua, né? Então tinha bola, tinha os amigos, e hoje em dia, com as redes sociais, então, e com o telefone, né, com a internet, a gente acha que os nossos filhos estão protegidos no quarto. Um celular, lê do engano, sabe? Lê do engano porque você não sabe o que seu filho está recebendo, a energia que seu filho está recebendo, a vibração que seu filho está recebendo. Então, esses dias eu chamei a atenção. A minha filha, ela está sem celular. Eu tenho uma filha de 13 anos e ela está sem celular. Estava com notas baixas e eu tirei o celular dela, depois eu quebrou, não comprei nada. Coragem, doutora. É preciso coragem. Não, as próprias, muitas mães, até a psicóloga da escola, quando eu falei isso, ela regalou assim, eu falei, pelo seu olhar você está me recriminando, né? Mas ela vai ficar sem celular mesmo. Eu falei, enquanto você não me apresentar um boletim acima de 7, a média é 6, mas enquanto você não me apresentar um boletim acima de 7, você não vai ter celular. E dito e feito, ela está sem celular. Então eu falei, eu fui criada sem celular. Então... mas ela tem Instagram, né? E aí, às vezes, ela acessa pelo meu computador, pelo meu telefone, né? Porque eu permito também para ela entrar e tal, né? Para também não ficar. E aí, como eu acabo... E tem muita mãe que fala assim, mas que invasão de privacidade. Gente, adolescente quer ter privacidade, vai se sustentar, vai se manter, vai ter a sua casa, entendeu? Então, eu sou aquela mãe que eu olho sim. Então, eu olho... Deixa eu só concluir, Bipreta, senão eu vou esquecer aqui o que eu estou falando. Pode terminar, doutora. E aí eu peguei uma mensagem dela, se comunicando com uma pessoa que se dizia passar por adolescente também, se dizia assim, não sei se é ou se não é, só que no perfil dessa pessoa não tinha uma foto, só tinha foto desses magares, esses negócios de dorama, sei lá o que é essa febre, né, desses adolescentes. E aí eu falei pra ela, olha só, minha filha, você não sabe por quem tá atrás disso aqui. Tá dizendo que é adolescente, tá dizendo, mãe, mas eu não digo onde eu moro, eu não sei o que e tal, tá dizendo que tem a sua idade, que é menina e tal, mas você não sabe, porque atrás de uma câmera você não vê quem é, sabe? Você não sabe quem é. Então foi uma coisa que eu bloqueei também, então só fica mesmo sobre minha monitorização. Então eu falei, olha, você não tem maturidade para ter amigo virtual. Seus amigos precisam ser reais. Então, tudo bem, você tem o seu Instagram, mas são para amigos reais, não virtuais. Agora, dá trabalho educar, entendeu, Cláudia? Dá trabalho você, sabe, dizer não para um filho, você botar regras, você botar limites, entendeu? Então, no episódio que eu te contei nos bastidores, né, da última noite de férias, do meu marido, que elas queriam vir para casa, aí a mais velha falou assim, mamãe, eu preciso do meu espaço. Eu falei, não, meu amor, você não tem espaço aqui não, porque a casa é minha, o espaço é meu, e no momento meu e do meu marido, então você vai ficar aí onde você está. Mas muitos pais também, que é uma outra coisa que eu não entendo, que nós fomos criados de um jeito. Sabe? É como a Bipreta falou, a mãe falava assim, não, isso não é assunto, vai dormir, vai não sei o quê. E por que a gente tem tanta dificuldade em dizer não para os nossos filhos, né? A gente percebe isso, e por isso acontece muitas coisas que acontecem. Pronto, já falei demais, Bipreta, agora... Não é isso, doutora, eu estava aqui pensando, né, a gente está falando aqui sobre a questão da gravidez, né, enfim, eu tive prestando atenção se você vê a águia ela faz o ninho e vai... filhote nasce, aí ela vai amamentando, mas quando ela percebe que o filhote está pronto, ela empurra ele do penhasco e ele não volta mais. E eu também fiquei observando que na minha casa já deve ser a 11ª, 12ª ninhada de beija-flor. Eles fazem um ninho, os beija-flor geralmente põem 2 ovinhos, né? E quando eles vão embora, eles não voltam mais. Agora, os adolescentes vivem às custas dos pais. Aí ela fica com fogo, vem o garanhão lá, só entra com a borracha. Ela engravida e quer tirar os pais de casa. E diz que os pais estão incomodando. Quer dizer, mudou todo
Sim. Mudou tudo. Pior os adolescentes de 30 anos Que não quer que sair não de casa. querem sair de casa, entendeu? Eu acho isso um absurdo. Não, e pior ainda são os pais que ficam É isso aí. satisfeitos com essa situação, com essa inversão. É inversão de valores. Outra coisa, assim, vou lá de novo no Papai do Céu. Provérbios 22:6 diz assim, 22:6, ensina a criança. Então ninguém melhor do que a doutora para falar. Criança vai de 0 até quantos anos, doutora? 12 anos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ensina a criança E no caminho adolescente que ela de 12 a deve 18. andar, que quando for mais tarde, ela não se desviará desse caminho. O que você aí que está nos assistindo, vou tirar o óculos para olhar bem dentro dos seus olhos. Olha, o olhar da Bipreta. O que você está fazendo com o seu filho? Você tem repreendido ele quando criança? Ou você dá de tudo a ele para quando um dia que você não der, ele bater na sua cara, ele te agredir ou muitas vezes até te matar? Mas é quando criança. Quando criança. E muitos pais dão um brinquedinho para o filho parar de chorar. Ou dá um celular para o filho parar de chorar. Queridinha, queridinho. Se ele começar a chorar, ele vai ter 2 trabalhos. Começar e terminar. Não tá doente, não tá com fome, tá chorando de manhã. É verdade. E quem tá com dor não chora, geme. Boa. Então, queridinho, cuidado com o que você está fazendo e como você está educando os seus filhos. Porque todo dia eu tenho que fazer um tratamento psicológico, psíquico, psiquiátrico comigo, porque eu não fui um bom pai, não. Minha filha, quando ia fazer 12 anos, foi quando eu comecei a educar minha filha. E quando eu disse não para ela, o que ela fez? Ela foi para a rua buscar o sim. Sabe o que ela buscou? Sabe o que ela encontrou? Um amiguinho, sem experiência nenhuma também. Foi lá. Como é que é o nome desse aí? Princeso. Pega, pode pegar, Bipreta. Isso aqui depois que endurece, minha amiga. Ele só vai abaixar quando catucar. O que aconteceu? Minha filha pegou uma gravidez precoce, com 14 anos, pegou uma infecção urinária. O sofrimento da minha filha tem noite que eu nem durmo, pensando. Ficou 5 anos fazendo hemodiálise. Sabe por quê? Porque eu fui um pai naca igual a você. Pai naca, um pai babaca, um pai que não educou, um pai que não sentava para conversar. E aí, o que aconteceu? Estou escrevendo um livro sobre isso. E não é fácil estar escrevendo esse livro. Agora eu falo uma coisa para você. O não, a pessoa fala assim, não posso falar não pro meu... Não repreender. A Bíblia diz, se eu não me engano, Provérbios também fala assim, se fustigares teu filho com a vara, não exceda a ponto de matá-lo, pois tu livrarás a tua alma do inferno. Aí você deve estar se perguntando assim, poxa, porque se eu não controlar, a minha alma ela fica na porta do inferno todo dia querendo entrar. E eu fico assim, não, meu Deus, me ajuda, me tira daqui, me tira daqui. É uma escolha, né? Aí eu vou saindo. E consigo falar para vocês com naturalidade. Mas é uma experiência que eu não gostaria de passar de novo. Então, cuidado. Muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Principalmente quando a sua filha vai pra praia. Hoje em dia, botar biquíni no rego, botar calcinha no rego é moda. E quando eu era homem, quando eu via aquelas menininhas de... Ai, que coisa gostosa. Não
pensava 2 vezes. Empurrava sem vaselina. Mas só que eu tinha consciência, né? Que eu tive uma filha só. Eu fui ao urologista. Tem homem que não sabe nem o que é o urologista. É só a mulher que vai no ginecologista. Ô, Carcará, é contigo que eu tô falando. Você já foi urologista? Já foi? Já foi ver, fazer o exame, sabe? Leva a sua parceira, vai os 2 juntos. Pô, é legal. Você vai evitar vários problemas. E eu, graças a Deus, infelizmente, eu fiz quase tudo certo. Mas eu pequei na questão da atenção. E o resultado é o quê? Tristeza? Dor? Vou fazer o quê? Vou ficar aqui agora? Não, tem que ir pra cima. Vamos ressignificar. É isso aí. Doutora Iris Basílio. Nossa, que jornada é essa, né, cara? É verdade. Muitas reviravoltas. Hoje a gente pensou em levar por um lado, mas está surgindo depoimentos aqui, coisas íntimas da Bipreta. A doutora também colocou situações particulares, né, que dão cor à nossa conversa e ressaltam a importância do trabalho de vocês. Família. Sim. E sem dúvida nenhuma, como é que é a reação das pessoas, não só nas redes sociais, que a gente já falou aqui, mas eu digo assim, na rua, vendo vocês alegres, não sabem o que vocês passaram, né? Não Mas sabem. essa alegria toda que vocês têm também, que foi ressignificada, como é que é na rua as pessoas observando vocês? É muito interessante. Tem muito preconceito, tem gente que olha assim de lado pra Bipreta, né? Quando me vê andando na rua com isso aqui, deve ficar assim, ficam olhando e tal, né? Deve achar, gente, que louca é essa que tá andando com isso daí, né? Mas, assim, no geral, as pessoas têm, assim, uma aceitação, uma curiosidade, né? Uma participação. A gente já fez vários, assim, vídeos em vários locais diferentes. Então, tem algumas pessoas que estão nos procurando, que querem gravar conosco, como tem a dentista, a gente vai gravar no consultório, né? Dando spoiler aí do próximo, né? Então, assim, tem tido, assim, e eu acho que é isso, é dar voz à população que está ali. Várias vezes a gente vai com um script para a rua e chega na hora, né, vem um que fala assim, eu quero gravar também. E aí vai, grava e fala e ri, então tem sido muito bacana, tem sido divertido. E você já reparou, a minha cabeça é uma cabeça pensante, tá, gente? Vocês já repararam que a única lei que funciona aqui no nosso país é a pensão, né? Quando você não paga a pensão, você vai preso. Mas na hora do fuque-fuque, nheco-nheco, ninguém fica com medo. E muitas mulheres também não denunciam, né? Não vão atrás dos seus direitos. Que, na verdade, não é direito você pagar a pensão. Né? É dever, é o amor, é o seu filho que está ali. Mas isso aí, num outro momento, nós iremos falar sobre esse assunto. E como é que surgem... Deixa eu ter uma pergunta aqui que está na minha mente e ela tem que aflorar. Como é que surgem as pautas, né? Como é que vocês definem, vamos trabalhar com isso, vamos trazer questões que envolvem, de repente, gravidez na adolescência? Como é que vocês escolhem os temas para trabalhar? Então, vai muito assim, das demandas que a gente tem nas nossas próprias redes, perguntas que fazem, né, do que está em voga, da nossa intuição. Então, a gente tem uma interação muito grande. Então, assim, quando eu falo, né, de conexão, então, por exemplo, a gente tem muita interação e eu acredito muito na intuição. Por exemplo, essa questão da gravidez na adolescência era uma coisa que a Bipreta estava sempre querendo abordar, né? Ontem nós fizemos um vídeo, para vocês terem ideia assim, de como surgem as coisas. Ontem a gente foi gravar uma entrevista e a gente gravou um vídeo falando sobre a mulher trans e o homem trans, né, do acesso ao SUS que não conseguem, porque mudam o nome. O Edu que trouxe essa ideia. É verdade, o Eduzinho. Então, em relação a... Então, as ideias, elas vão surgindo. E aí, a gente tem o Iago, que é o nosso roteirista, né? A gente fala que ele é nosso diretor, ele é tudo na equipe, né? Ele é tudo. Então, ele também faz o roteiro. E a gente segue o roteiro, né, de acordo
com o que está ali. Alguns momentos a gente acaba, porque eu e a Bi, né, a gente começa a fugir, aí a gente leva aquele puxão de orelha. Olha, isso não está no roteiro, isso não está no roteiro. Iago vai lá e puxa a nossa orelha, ele entendeu? é um pouco chatinho nesse quesito. Ele Mas puxa é um a nossa amor, orelha. é um amor. Ó, isso não tá no roteiro, isso não tá. Então então assim, as ideias elas surgem muito disso porque eu acredito muito no que a física quântica fala, sobre o entrelaçamento, sabe? Na física quântica a gente aprende esse conceito, sobre o entrelaçamento da consciência. Então, sobre essa comunicação não local. Então, o que é isso? É você, por exemplo, está pensando em alguém, o telefone toca, aí a pessoa é a pessoa que você estava falando. Na física quântica, o nome disso é comunicação não local. Então, como nós temos a mesma frequência vibracional, né? Como eu te falei antes da escala de Hawkins, como a gente tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, essa comunicação não local entre a gente, ela existe muito, ela é muito forte. Então, ele tem uma ideia, eu falei, caraca, eu estava pensando nisso, então vamos fazer sobre isso? Aí o Iago já escreve o roteiro. Então, vai muito por isso, assim, né? Nessa linha, assim, sabe? Sensacional. É uma coisa mais, assim, é o que ela falou, né? É tão incidental, né? A gente, assim, não... Doutora Iris Basílio, né? Em duas palavras, Iris Basílio. E tem muita gente que fala assim, ó, Bi Preta, porque quando eu era homem, eu era mentiroso, né? Eu já fui mentiroso. Como todo homem, a maioria deles são. Menos você e o Iago. Aí o Edu tira meu marido. Então, mas o Edu não tá aqui, o Edu não tá aqui, Não, mas não, vocês que estão nos assistindo não são mentirosos, não. Mas é uma verdade, assim, quando a gente tem uma amizade fora, eu falei aqui no começo, né, gente, sobre a admiração do talento de cada um, do dom do talento de cada um, isso é saudável. Quando você admira uma pessoa, né, outro dia desse eu estava vendo televisão, eu estava vendo, tanto o Adriano já parou de jogar bola há muito tempo, mas ele é querido por todo mundo. Né? Todo mundo questiona o cara, mas que você abandonou 7 milhões por ano. Ele falou, eu quero ser feliz. É a opção dele, a escolha dele. E o Ronaldinho Gaúcho, o cara é querido por todo mundo. A torcida adversária ganhou o troféu e deu o troféu para ele. Isso é que é bacana. Gente, é tão bacana quando você faz o seu melhor para o próximo. Aquilo está dentro de você, amigo. Sabe? É o que a gente... A nossa equipe é uma equipe que a gente tem uma boa amizade fora das gravações. E quando a gente entra para gravar, sabe, tudo flui. É diversão na certa. Diversão na certa, porque é o que a gente sempre fala, gente, famoso, nós já somos famosos, o mundo todo assiste a gente. Aqui hoje você vai jogar para o mundo. Mas o prazer de poder fazer, o prazer de saber que você está ajudando alguém, de 100, 200, 300 pessoas, se a gente ajudar já estamos no lucro. Sensacional, gente. Eu fico aqui realmente encantado com a presença de vocês, com a massa de conteúdo que vocês trazem, né? Com a verdade nas coisas que vocês fazem. Sinceramente, tenho muita admiração por vocês dois, mas infelizmente eu não posso admirar o tempo que está acabando e eu tenho que pedir considerações finais a vocês, porque vocês merecem ainda se manifestar, afinal de contas o tempo não é nosso dono, né? Não, claro. Faz tempo que eu não me lembro daquele bom tempo, né? Que tempo que a gente... Falando, são tantas coisas, doutora, porque hoje eu vejo que o medo, a doutora, ninguém melhor do que a doutora vai poder falar sobre essa questão. Hoje, o medo tem trazido doenças terríveis. A gente já não consegue mais andar na rua tranquilo. Não consegue. E eu falo para o Iago, Iago, quando a doutora não está conosco, é diferente. As pessoas já olham para... Que cara escrota. Tem gente que fala... Mas assim, foi o que eu falei, Marcos 7,15, isso está nele. Escroto é não sou eu. Eu sou muito feliz. Esse é o dicionário da Bi, tá, gente? Eu sou feliz. Eu me sinto bem com o que eu faço. Eu tenho o meu trabalho e tenho tempo para poder dividir a minha arte com vocês.
seja com os que criticam, seja com os que apoiam. Mas eu prefiro ficar com os que criticam. Sabe por quê? Porque os que nos apoiam nos acomodam. Os nossos inimigos nos promovem. Nossos amigos nos ajudam. O Cláudio, nosso amigo, ele está nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Os inimigos, eles te promovem. Como? Ele é curioso, ele vai lá assistir para tentar pegar um furo, para tentar pegar uma falha. Mas sou grato a vocês que falam mal. Os que falam bem, sou grato também. Mas vai me acomodar. Eu prefiro os que falam mal. Você também, prefere os que falam mal? Eu prefiro, né? Eu prefiro... Seja verdadeira, doutora. Olha, leite da verdade. Leite da verdade. Eu prefiro, né, aquele que tem a sua vida transformada com o que a gente faz. Porque aquele que critica pode ficar aquela sementinha ali, né? Porque tudo que incomoda, né, é contigo, né? Não é com o outro, né? Tem uma mentora que ela fala, se doeu, toma que é teu. Então, esses inimigos, esses haters, esses que incomodam, então vai ficar aquela sementinha. Pô, não gostei daquela doutora. Pô, não gostei desse negócio de bipreta. Então, ele vai começar a ficar incomodado. E esse incômodo pode gerar uma mudança, uma transformação de vida. Por que eu fico com ele? Por conta disso, né? Dessa possibilidade de transformar vidas. Com os que apoiam, também. Então, quantos depoimentos a gente já tem de pessoas que eu tenho um caso até muito real de uma pessoa que vivia um relacionamento abusivo e depois desse trabalho, né, essa pessoa hoje ela conseguiu se proteger, ela conseguiu se afastar e hoje ela vive uma outra vida, né? Então, esse resultado também é muito bacana. Então, em termos de preferência, então eu prefiro aquele que escuta e que, seja de uma forma positiva ou negativa, isso vai gerar alguma transformação de vida, porque eu falo, cara, eu acho que eu vim esse mundo para ensinar, entendeu? Então, se você gosta, se você não gosta, eu não tô nem aí, entendeu? Mas, então, a minha preferência é essa, né? E eu acho que isso vai muito, eu queria agora nesse finalzinho falar sobre uma palavra que é fundamental, inclusive para o nosso trabalho e para a vida do ser humano, que se chama motivação. Então, quando você é motivado a amar, motivado a ser feliz, motivado a escolher, porque você quando acorda da cama, você tem duas escolhas. Ou você leva o teu dia arrastando corrente, dando um comando para a tua célula de depressão, de tristeza, de reclamação, de raiva, ou você decide levantar da cama e fazer aquele dia ser o melhor possível, ser o dia mais incrível da sua vida. Então, essa motivação que libera a dopamina, né? A dopamina é o neurotransmissor da motivação. Então, procure ser motivado. Então, ser motivado é para aquela câmera ali, né? Que olha. Pode falar na minha também, que eu não fico com ciúme, Ser motivado a fazer teu parceiro, a ser feliz, primeiramente, né? Porque ser feliz é uma escolha, amar é uma escolha. Então, isso, tanto na sua vida pessoal, no seu trabalho, em relação à sua saúde. Então, seja uma pessoa motivada, independente do que vão falar de você. Doutora de Basílio, Bipreta, cara, gratidão em receber vocês, tá? Você pode dar tchauzinho para sua câmera ali, que o pessoal com certeza amou. Você também, Bipreta, dá beijinho para sua câmera, os seus haters e os seus amantes. Isso. Né? Porque quem ama é amante. É, né? Verdade, então, é verdade. Eu amo vocês também. Muito obrigada. Eu amo também o Iago, que é uma pessoa incrível, tem um estúdio maravilhoso em Laranjeira. Nós vamos fazer jabá aqui, porque merece. Nós na Madeira é referência, né, Bia? Fala de madeira comigo. Foi lá, inclusive, que a gente se conheceu. Muito obrigada a você também que esteve aí conosco até agora. Beijo, gente. Tô indo. Obrigado por curtir o vídeo até aqui. Esperamos que você tenha gostado e até o próximo.